versões em língua portuguesa. Vou repetir. Quais as principais versões correntes, que muitas delas estão esgotadas, eu digo correntes, em língua portuguesa? Você sabe, você que está me ouvindo, não me responda, a pergunta é introspectiva. Mas você, como mestre, escritor e pregador, tem que conhecer isso. Eu não vou ter tempo de fazer isso. No momento, agora em 2015, nós temos 11 versões principais. Irmão Antônio Gilberto, são 11 principais, tem muito mais do que isso. No momento nós temos 11 versões principais correntes em língua portuguesa. Portuguesa que eu digo é aqui em Portugal. Eu também trabalho com Portugal. Não vou ter tempo para isso. Irmão Gilberto, como é que eu adquiro? Mantenha contato com o Congresso na Casa Publicadora. Mantenha contato. Os dados estão aí, etc. Mantenha contato. Mas esse material eu disponibilizei para a Casa Publicadora. Eu, pela graça de Deus, trabalho nesse campo de tradução da Bíblia. Pela graça de Deus, sou membro de comissão de tradução de várias sociedades bíblicas, enfim. Esse ponto eu estou citando para ninguém pensar que eu estou sendo omisso, mas o tempo não dá. 50 minutos corre no instante. Então a leitura é 2 Timóteo 2:21, que diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, você está vendo que eu estou lendo o texto fora do contexto. Eu deveria ler o capítulo todo. Destas coisas, que coisas eram estas? É só ler o capítulo depois. Só lhe peço que não faça isso agora. Tem gente que não tem controle. Você não disse que é controlado? Então prove isso agora e fica atento aqui. Fica atento aqui. Mas veja o versículo de destas. É somente estudar o capítulo. Destas coisas será vaso. 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 O vaso não tem honra nenhuma. Agora o oleiro sim. O oleiro sim. O oleiro sim. Nós somos apenas vasos que o oleiro divino usa. E os irmãos já notaram que um vaso só tem utilidade vazio. Um vaso, agora não vai pensar no ano 2015, eu estou falando de vaso dos tempos bíblicos, só tem utilidade vazio. Se eu estiver cheio de mim mesmo, como é que Deus vai me encher? Por que que tem crente que ora, não vou dizer dia e noite, mas ora sempre: Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, Senhor, Senhor. Meu Deus, eu venho há tanto tempo orando, e etc. Quem sabe se você não está cheio de si mesmo? Um vaso cheio não cabe nada. E experimente encher uma garrafa cheia, não cabe mais, só vazia. E aqui é chamado de vaso. Então uma das grandes lições que o vaso ensina é: eu estar vazio de mim mesmo, do meu ego. Do meu ego. O ego, como lembra em psicologia, a personalidade, a nossa personalidade é constituída de 4 grandes componentes. Aqui deve ter muitos irmãos que são psicólogos da área clínica ou da área teórica. Pela graça de Deus, foi uma das minhas universidades, foi psicologia. E são 4 componentes. E você sabe que só tem um desses componentes que é consciente, que é o ego. Os outros componentes não são conscientes. Então, um vaso, espiritualmente falando, só pode ser usado vazio. Que Deus nos ilumine nesse sentido. Voltando. Idôneo para uso do Senhor. Veja que privilégio. Isso faz a gente tremer. Tremer, que eu digo, não é de medo. É tremer no sentido de reverência. Tremer e temer diante do Senhor. Para uso do Senhor e preparado. É essa palavra que deve predominar em nossa aula de ontem e de hoje. Preparado. Preparado. Se a pessoa vai lecionar despreparado, meu Deus, é um problema. E como está preparado? E preparado para toda. Por que toda? Porque na casa de Deus as tarefas são infinitas.
Muita gente pensa que o trabalho na casa do Senhor é somente o campo missionário, escritor, comentador, pregador, pastorear, tudo bem, mas existem tarefas as mais diversas, e há tarefas que muitos crentes exercem, que ninguém sabe, só Ele e Deus, mas Deus é fiel e nunca vai esquecer. Para toda boa obra. Não vou tocar mais no assunto da leitura devido ao tempo que passa no instante. Vamos voltar para as notas. Então, ontem, eu cheguei a mencionar os dois maiores campos de ensino, de estudo da Bíblia, os dois maiores. Eu cheguei a citar ontem que a Bíblia contém pelo menos 20 grandes campos de estudo. Eu digo grandes porque tem muito mais. Mas os campos principais, ou seja, as áreas são cerca de 20. E desses 20, quais são os maiores? Eu mencionei isso ontem. Estou apenas repetindo. Bibliologia, que é o estudo da Bíblia como livro. Eu vou ver se eu retomo esse assunto para, pelo menos, fazer listagem e desperta o nosso interesse. Esse é o maior campo de conhecimento, de estudo, de ensino, de aprendizagem do professor. É o livro sagrado, o livro de Deus. É maravilhoso. E o segundo maior campo, doutrina. 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 São dezenas e dezenas de doutrinas. Nenhum crente pode se queixar. Eu vivo o assunto tal, minha igreja vive o assunto tal, minha família, eu não encontro base na Bíblia. Procure para ver se você não encontra. Lá tem. Lá tem. Deus colocou na Bíblia doutrina para todas as necessidades do ser humano. Mas é um campo que é preciso a pessoa dedicar-se. Mas veja, é o segundo maior campo. E aí vem o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. Qual foi o anúncio que eu ontem esqueci de fazer? Se alguém quiser maiores detalhes, eu aconselho a adquirir meu livro, A Bíblia através dos séculos. A casa acabou de lançar a nova edição ampliada, A Bíblia através dos séculos. Deve estar aqui no stand à venda. É um resumo, não vai pensar que é um compêndio. Eu já fiz aquela maneira resumida, que eu sei do corre-corre de todo mundo. Certamente você deve ter uma vida bastante cheia. A Bíblia através dos séculos. Um outro livro que eu recomendo, Deus já me deu ao todo quase 30. E alguns dos meus livros estão escritos em outros idiomas. Tem uma boa quantidade lançada em espanhol. Tem uma boa quantidade lançada em inglês, devido ao meu relacionamento com o mundo inglês. Um outro que eu recomendo que eu digo para esse assunto, é o manual da escola dominical. E por certo você já tem o manual da escola dominical. Eu, quando vim para cá agora há pouco, passei lá na livraria, eles ainda têm à venda a nova edição, que está ampliada. Muitos colegas escreveram pedindo, agora vem com mais, se não me engano, são mais 60 páginas, o manual da escola dominical. E lá você vai encontrar 5 disciplinas imprescindíveis para quem ensina na casa de Deus. Pai e mãe, que tem crianças pequenas. Ensinar criança grande é perder tempo. Você tem que cuidar da criança, como já foi ensinado aqui, enquanto é bebê. Aqui, como eu disse há pouco, deve ser dezenas de irmãos que são psicólogos da área clínica, que sabem que se a criança for normal, coitadinha, muita criança, coitadinha, nasce com probleminhas, nascem com síndromes, nascem com transtorno. Não, deixe isso em paz. Mas se a criança é normal, não digo perfeita, perfeita não nasce ninguém devido ao pecado, normal. Se a criança nasce, é uma criança normal, com 3 anos de idade acabou a formação da personalidade. 3 anos!
a formação básica da personalidade, 3 anos acabou. Irmão Gilberto, e agora que eu não sabia disso, e minha criança já tem 4 anos? Ore a Deus, Deus faz milagre. Agora, Deus não é obrigado a fazer. Deus não é obrigado. Mas graças a Deus que Ele faz milagres. Ah, mas a minha menina já tem 6 anos. Deus faz milagres. A palavra de Deus é viva. E além de ser viva, é eficaz. Então, é uma boa notícia. Mas uma criança normal, com 3 anos, acabou a formação básica. Dali para frente, o que vai acontecer é complementação. Então, veja o que está escrito lá em Deuteronômio. Você lembra em Deuteronômio, capítulos 4, 6, 11, 22, 24 e 31. Vou repetir. Deuteronômio 4, o capítulo todo. 6, o capítulo todo. 11, o capítulo todo. 22, o capítulo todo. 24, o capítulo todo. E 31, o capítulo todo. Minha gente, isso é pouco. E não é só Deuteronômio. E o que é que Deus diz lá? O lar é a primeira escola do bebê. Mas rapaz e moça vão casar, nem pensam nisso. Rapaz e moça vão casar. Todo mundo por aí casa. Atualmente, a pesquisa revela que 96% dos solteiros estão casando, apesar da dificuldade. Nem pensam nisso. É claro que eu estou falando para crentes. Se um casal recém-casado não é crente, ignoram. Mas se trata de um casal cristão. O lar é a primeira escola. E a escola privada ou da prefeitura, do estado, em segundo lugar. Mas a primeira escola é o lar. E não é só Deuteronômio, são outros livros da Bíblia. Então, pais e mães que são crentes, adquirir esse material, professores, mestres, ensinadores, escritores. Então, voltando ao assunto de ontem, eu cheguei a citar aquele incidente que aconteceu lá em Gaza, bem próximo de Gaza, quando aquele cidadão ia voltando para a África. Inclusive aquele homem, na língua grega, era negro, mas os tradutores evitam, por causa de discriminação. Irmão Gilberto, a Bíblia quase que não cita a cor negra. Meu irmão, cita muitas vezes, só que os tradutores evitam, por causa de discriminação. A Bíblia usa o nome Cirineu. Quem sabe se aqui não tem alguém chamado Cirineu e é branco. Cirineu, ao pé da letra, é negro. Mas por que não se traduz? Discriminação. Um incrédulo pega a Bíblia, vê a palavra negro. Está vendo? Ó, o livro dos protestantes. Então, evita-se. Alguém se lembra de um rapaz que quando... Eu serei breve, eu sei que o tempo passa no instante, mas a Bíblia é uma maravilha. Alguém se lembra daquela vez que Davi estava, coitado, em sofrimento, o filho tinha sido morto, meu Deus, Absalão tinha sido morto, o filho era ruim, era ruim, não grave o que eu vou dizer não, o filho era uma droga, na linguagem atual, mas não grave não, o filho é Absalão, mas qual é o pai e a mãe que não amam os filhos, mesmo ruim? Você conhece a história. Resultado, Davi ficou com o coração na boca, e agora, daí a pouco o general do exército chamado Joabe chamou um mensageiro que eu digo, corredor mesmo. Alguém conhece a história aqui de maratona? Corredor daquele tipo. Chamou aquele, que eu não vou dar o nome, que o tempo passa, chamou um corredor oficial e disse: corre depressa, leva notícia tal e tal para o rei, leva. Ao mesmo tempo, um outro rapaz que era corredor chegou perto de Joabe e disse: deixa ele também, meu filho, hoje não é dia seu, mas Deus, deixa eu correr. Meu filho, eu já mandei o outro corredor, mas eu queria correr. Mas meu filho, eu já te disse outra coisa, meu filho, você não tem mensagem. Quem levou a mensagem foi o outro corredor, mas deixa aí, então vai. E não tem gente por aí que a vida é correr espiritualmente e não tem mensagem nenhuma. Tome cuidado com isso.
O outro, o primeiro, tinha mensagem. Olha, vai depressa ao rei Davi e diz para ele isso sobre o filho. O segundo, não foi Joabe que designou. Ele chegou para ele e disse: deixa eu correr. Meu filho, eu não tenho mensagem, mas deixa. Então vai. A Bíblia diz que o homem saiu numa carreira desabalada e cometeu logo um pecado. E no lugar dele ir pela estrada principal, pegou um atalho. É o que muita gente faz espiritualmente. Porque a que chega lá primeiro foi pelo atalho, pelo lugar errado. Não foi pela estrada. A Bíblia diz que ele pegou um atalho. E você sabe o que é atalho? Na Bíblia. Resultado: chegou antes do primeiro mensageiro. E veja que vergonha. Quando ele chegou perto do local do acampamento, o vigia que estava olhando, não havia binóculo naquele tempo, ficava o observador na torre, disse: rei, está vindo um homem, correndo. Tá bom, deixa entrar. E o homem chegou, que quando o homem chegou, o rei perguntou: que notícia você tem do combate? Ele disse: rei, é um movimento muito grande, é um barulho muito grande, e etc. que o outro, e eu não tenho nada para informar. Davi estava com o coração quebrantado e não mandou dar uma pisa nele, não mandou, disse: fica aí num canto. Daí a pouco veio o outro corredor devagar e trouxe a mensagem. Aquele primeiro corredor no hebraico é negro. Veja que na sua Bíblia diz Cushita. E certamente eu estou vendo irmãos aqui de olhos arregalados. Cushita. Pega o hebraico para ver. Negro desse de ter que acender a luz para poder ver. Negro, coitadinho. Então, irmão, veja que Deus não discrimina ninguém. Graças a Deus por isso. Você está vendo eu aqui, pequenininho, baixinho, com uma fisionomia de oriental e etc., natural do Rio Grande do Norte. Veja, eu não sou um gigante como Golias, mas eu não tenho qualquer tipo de discriminação comigo mesmo. Nenhuma. Graças a Deus. Faça a mesma coisa. Mas eu sou mulher, eu tenho a testa muito grande. Você não vai dar jeito da testa, deixa pra lá. Mas eu tenho um busto muito grande. Se puder, dê um jeito, mas tome cuidado. E às vezes é um homem que diz: poxa vida, eu sou baixinho, eu queria ser alto. Se puder, dê um jeito, mas se não. Mas, meu irmão, não permita você ser discriminado. Seja natural. Aquele primeiro corredor era um negro. Corredor. Bom, voltando ao assunto. Eu cheguei a tocar nisso ontem. Quando chegou o homem de Deus, a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo. Eu vou ler um versículo da passagem, mas não a passagem toda. No livro de Atos, capítulo 8. Mas isso não quer dizer que se o irmão tiver com a Bíblia, não queira consultar, fica a seu critério. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Veja o Espírito, o versículo 29. A chave de tudo isso, daquele milagre. 8:29 diz, Atos 8:29. Lembra da cena qual foi? O homem, ele era prosélito. Veja que maravilha. Um homem de um continente pagão, prosélito do Senhor Deus. E estava voltando de Jerusalém, da festa sagrada, etc. Você conhece a história. Quando chega no versículo 28 diz: e disse o Espírito a Filipe. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Está explicado tudo. Então, nesse assunto como o nosso, preparo e fontes, etc., a chave número 1 é o Espírito Santo. Está presente, prevalecer, nos encher, prevalecer, dominar, renovar, encher. E disse o Espírito. Pronto, é a chave. Disse o Espírito a Filipe. Alguém deve me dizer aqui esta tarde que o Espírito Santo não é uma pessoa divina? Olha aí uma das provas. Disse o Espírito. Mas o Espírito Santo
me ensinaram, eu aprendi numa obra, que o Espírito Santo é apenas uma energia divina, poderosa e etc. E explica de uma maneira tão sagaz que a pessoa termina crendo na mentira. Meu irmão e minha irmã, o Santo Espírito de Deus é uma pessoa divina igual ao Pai, igual ao Filho, através da Bíblia toda. E veja, disse o Espírito. Não vá confundir dizer com falar. Tem gente que fala muito e não diz nada. Tem gente que fala tanto que quando aparece lá na rua, diz que esconde, lá vem ela, corre. Lá vem ele. Conhece alguém assim? É claro que às vezes o pobrezinho é doente. Aí tem. Mas às vezes não, às vezes é uma pessoa normal, que fala atento, fala, mas não diz. Aqui diz que o Espírito Santo disse. Tenhamos cuidado com isso. Falar não é dizer. Falar tem a ver com língua. Se tem língua, fala. Mas dizer, pega o texto à luz do original para ver. Lembra que no Novo Testamento, não é só no Novo, irmão, no Antigo Testamento também, lá no Pentateuco, várias vezes diz: então Moisés falou e disse. Então Samuel falou e disse. Muita gente pensa que isso é figura de linguagem, coisa nenhuma. É que falar nem sempre é dizer. No Novo Testamento, nos Evangelhos, então Jesus falou e disse. Falar basta ter língua, mas dizer, meu irmão, dizer tem a ver com mensagem. Tem gente que fala muito, mas não diz nada. Deus nos guarde. Já pensou numa classe de ensino? Uma pessoa falar, e a turma, quando sai da aula, diz: poxa vida, professor falou muito, mas não. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Então, se a gente pudesse resumir toda a nossa aula numa frase: o Espírito Santo. Deixemos que o Espírito Santo nos encha, nos renove, nos capacite. Agora é claro que temos que fazer a nossa parte. Então ontem, quando o tempo terminou, aliás, quando Filipe chegou perto do homem e disse: entende tu que leis? Eu li outra passagem, não é preciso reler, lá em Atos 8. Entende tu o que leis? Pode ver que era um texto escrito. Ali tem a ver o quê? Com um passo muito importante no entendimento, no conhecimento da Bíblia, que é a linguagem. A linguagem, entende tu o que leis, tem a ver com linguagem. Mas há um segundo passo muito importante na compreensão da Bíblia, muito importante, que é a compreensão. Compreensão tem a ver com mensagem. Entender não, entender tem a ver com a linguagem. Se eu não entendo a Bíblia na minha linguagem, no nosso caso é a língua portuguesa, como é que eu vou compreender? Compreender tem a ver com a mensagem divina. Mas há um terceiro passo muito importante no estudo da Bíblia, muito importante, que é interpretar. Imagine se houvesse tempo para a gente ler versículos sobre isso. Versículo que fala sobre o primeiro passo, que é entender. Versículo tratando do segundo passo, que é compreender. Imagine se houvesse tempo para a gente ilustrar. Os irmãos se recordam daquela parábola de Jesus em Mateus 25, dos talentos? Os irmãos se recordam que para cada uma pessoa ele deu uma quantidade. Não foi a mesma quantidade para cada um, 10, 5, etc. Mas você se lembra de Lucas 19, quando ele proferiu a parábola das minas? Lá não foi quantidade, lá foi qualidade. Para cada pessoa ele deu uma mina, uma. Ali tem a ver o quê? Com entender? Não, ali tem a ver com compreender. Então é muito interessante. A Bíblia, uma das riquezas dela é a quantidade imensa de gêneros literários. Eu creio que você conhece bem a língua portuguesa e sabe o que é gêneros literários.
é uma maravilha na Bíblia. Por que é que Deus usa na Bíblia tantos gêneros literários? Mas é um desafio para a gente. Que desafio em que sentido? Para notar a diferença entre entender a linguagem e compreender a mensagem. Imagina uma pessoa entender a mensagem erradamente. Deus nos guarde, Deus nos guarde. Mas há uma terceira etapa no conhecimento da Bíblia, que é interpretação. Mas interpretação não é compreensão, não. Interpretar tem a ver com a sequência de versículos, a chamada referenciação bíblica. Você sabe o que é referenciação? O lote de versículos que trata do assunto. Irmão Gilberto, eu tenho em casa uma concordância. Concordância não vai servir. Desculpa a franqueza. A concordância é um livro muito útil, não jogue fora, é uma preciosidade. Mas para interpretar a Bíblia, não! Irmão Gilberto, que ferramenta que devo usar? Línguas originais, hebraico e grego. Mas como é que eu posso ter acesso? Não é desculpa. No meu tempo jovem, sim, mas hoje tem livros bons, léxico. A Casa Publicadora está publicando uma série de léxico. Não vá confundir léxico com dicionário. Dicionário é um vocabulário explicado, mas léxico, não, léxico tem a ver com aula, com ensino. A casa está publicando uma sequência de léxicos. E acredito que aqui no auditório todo mundo fala inglês. Hoje a língua inglesa é falada no mundo todo. Eu nem vou perguntar, que eu sei que você fala bem. E todo mundo aqui deve falar espanhol também. Todo mundo aqui deve falar alemão, que é uma língua muito simples. Quem fala inglês fala alemão. Aqui deve ter muitos irmãos que falam alemão e sabem que inglês e alemão é igualmente português e espanhol. Não tem problema nenhum. Mas voltando ao assunto, não vá confundir compreender a mensagem, o texto e interpretar. Interpretar tem a ver com referenciação. Lembra de 2 Pedro 1:20? É claro que eu não vou ler. O tempo não dá. Eu estou vendo o interesse dos irmãos e parabéns pelo interesse. E lembre-se que essa contingência é do Congresso. O Congresso é curtinho. Começou na quinta-noite, ontem, sexta-feira, hoje também, amanhã. Encerra-se ao 12:30 por aí. Inclusive eu conto com os irmãos as orações. Amanhã a última plenária é minha. E eu conto com suas orações. Não digo sua presença, mas suas orações. Nesse sentido. Então, interpretação está lá em 2 Pedro. Nenhuma profecia da Escritura é de particular. Pouca gente responder, é prova que você não sabe. Desculpa a minha franqueza. Se você soubesse, você abria um bocão e dizia. É claro que eu não vou aqui pedir que os irmãos abram a boca e mostrem a língua. Já pensou? Gente com a língua grande, botar a língua de fora? É claro, mas eu vou repetir só mais uma vez para ver quem sabe completar. Não abra a Bíblia. Nenhuma profecia da Escritura é de particular. Foi fraco. Esse teto, irmão, deve ser concreto, não vai cair não. A palavra de Deus merece. Só mais uma vez, não vou mais insistir. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Só porque eu apertei. Glória a Deus. Meu Deus. Podia ser. Eu estou brincando, irmão. Eu estou brincando. A minha carreira na vida civil foi magistério. E lidei muito com criança. Criança, para pegar fogo é num instante. Mas adulto, não é fácil. Mas isso aí eu sei. Então, se você sabe, abre a boca e fala. Mas geralmente ninguém quer falar. Mas lembre-se, é uma aula, é nosso dever. Então não vá confundir entender a Bíblia com mensagem. Não vá confundir mensagem com interpretação. Não vá confundir interpretação com aplicação. O texto sagrado
depois de entendido, depois de compreendido, depois de interpretado, ele deve ser aplicado. Senão vai ficar teoria. Irmão Gilberto, o que é aplicação? É você aplicar, por exemplo, quanto ao tempo. A Bíblia trata do passado, trata do presente, trata do futuro. Há textos que tratam dos três, há texto que trata dos dois. Você sabe diferenciar para não cometer um erro? Já pensou você pegar e ensinar? Ah, essa passagem aqui se refere ao futuro, quando não é futuro, é presente. E às vezes não é coisa do presente, é do passado. Tomemos cuidado com isso. É aplicação. Mas às vezes a aplicação não é sobre tempo. Às vezes a aplicação é sobre povo. Que povo? Povo da Bíblia. A Bíblia, Deus divide a humanidade toda em 3 grandes grupos de povos. 3 grandes grupos de povos. Veja, eu não estou falando aqui de divisão no sentido humano da universidade. A Bíblia divide a humanidade toda, Deus tratando em 3 grandes grupos de povos. Já pensou eu ler uma passagem e dizer: essa passagem que eu estou pregando agora à noite se refere a judeus, quando às vezes não é. E às vezes é sobre judeu, mas judeu crente. E às vezes a passagem que eu estou lendo se refere a gentios, ou seja, quem não é descendência de Abraão. Mas tem passagem que lida as 3 classes. Você sabe separar? Por favor, não vá pensar que a Bíblia é um livro misterioso, não. Mas requer estudo, constante. Eu iria longe se o tempo desse, mas o tempo não dá. Mas existe uma 5ª fase no conhecimento da Bíblia. Eu mencionei rapidamente 4. Qual é a 5ª e última fase? É o vivenciamento da Bíblia. Vivenciamento. O que é vivenciamento? Eu e você viver. É uma maravilha, irmão. Ou seja, o povo ler a Bíblia através da nossa vida. É um testemunho. Você sabe que muitos crentes, infelizmente, a vida às vezes é um escândalo. Um escândalo, Deus nos guarde. Mas a nossa vida evidencia o que é a Bíblia. O vivenciamento da Bíblia. Imagine na vida do obreiro, o valor que isso tem. É a pessoa viver aquilo que prega. Viver aquilo que ensina. Já pensou você e eu diante de uma classe como essa daqui? E não viver aquilo que conhece? Deus nos guarde. Irmão Gilberto, mas é isso que eu desejo. O Espírito Santo nos capacita. E eu não estou falando aqui de exemplo perfeito. Exemplo perfeito só Jesus. Mas o Espírito Santo dá graça. Dá graça. Eu sei que é uma carga pesada. Não vá me dizer que ser exemplo é fácil. É uma das coisas que mais cobra na vida do pastor, na vida do obreiro, é o exemplo. Não venha me dizer que exemplo é fácil, que eu não acredito. Não venha me dizer que exemplo é fácil. Paga-se um preço, mas um dia terá uma recompensa. Bom, passando adiante, eu cheguei ontem, temos mais uns 5 minutos. Eu esqueci de pedir aos irmãos que controlassem meu tempo. Quando faltar 10 minutos, me avisar. Me avise. A gente, não é descuido, mas a pessoa fica simplesmente emocionada e turbada. Ontem eu cheguei a fazer uma pequena leitura de o campo de estudo da Bíblia, bibliologia, a Bíblia, bibliologia, e interrompi por causa do horário. Hoje eu vou continuar, e para evitar de eu não ler a lista toda, eu vou começar de trás para frente, porque evita de eu esquecer algum parágrafo. Campos de estudo do Santo Livro. Quem sabe se não tem alguém dizendo: irmão Gilberto, eu já tentei, mas não consigo. Meu irmão querido, Deus dá graça. E outra coisa, eu e você temos a nosso dispor o Santo Espírito de Deus, que é o autor, e Ele dá graça. Nós temos também uma maravilha, que é a intercessão dos santos. É uma maravilha.
Interceder é mais do que orar. Interceder é um ministério. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava na Europa, há muitos anos. Eu recebi um convite de uma universidade da Europa, evangélica, para escrever uma obra, livro-texto, para curso teológico. E minhas crianças eram pequenas ainda, agora são todos casados. E então, a minha esposa deve chegar a qualquer momento. Por isso que eu estou de vez em quando olhando aqui para a entrada, porque ela deve vir para cá. A minha esposa, conversamos e oramos, e ela mesmo disse: Gilberto, se você quiser ir, eu sou capaz de assumir. Eu sou capaz de assumir e cuidar das crianças, por causa de escola. Orei, era uma decisão difícil, porque o projeto ia durar 10 meses, ao todo era um ano. Encurtando a história, eu resolvi aceitar, e ela ficou com as crianças. A gente se comunicava toda hora direitinho. E a que ponto eu quero chegar? Quando completaram-se 8 meses, já ia dar 9 meses, eu somei os prós e os contras e verifiquei que não ia dar. Era currículo, irmão sabe, você já trabalhou com currículo? Currículo tem prazo direitinho. E o prazo que eu tive foi 10 meses e mais 2 meses para avaliação, um ano. Depois eu concordei, no final, eles pagariam a despesa e a Holanda ia de avião e deixaria as crianças com nossos parentes. Bom, quando completou 8 meses, eu somei e disse comigo mesmo: não vai dar. Aí eu fui franco, me reuni com a diretoria da universidade e disse: irmãos, não vai dar pelo que eu fiz e o que falta fazer. Eles disseram: o irmão pode prorrogar o tempo. Eu digo: mas só se for no Brasil. Na Europa eu não vou poder mais ficar. Naquela noite, veja o que aconteceu. Deitei, e quando dormi tive um sonho. E como era o sonho? Na minha igreja, Assembleia de Deus em Cordovil, no Rio de Janeiro, onde eu sou membrado, muita gente aqui mora no Rio e conhece o bairro de Cordovil, que aliás não é bairro, é uma micro-região, com vários bairros. Naquela noite tive um sonho, e no sonho o que é que eu via? Uma roda de irmãos e irmãs, uma roda de joelhos, orando por mim. Todos eles, eu no centro, eu bem no centro do círculo, e uma roda de mais ou menos, calculo uns 12 a 15 homens e mulheres orando por mim. E o mais interessante, irmão, é que durante o sonho eu conhecia todo mundo. Quando eu acordei, Deus tirou da mente. Depois eu orei para Deus me explicar aquilo, porque é que Deus tirou da minha memória as pessoas, e Deus me explicou. Bom, quando eu acordei, eu disse: vou adiante. Deus está me dizendo que eu devo prosseguir, que eu termine de fato. Aos 10 meses terminei o projeto, 867 páginas. Essa obra está agora publicada em 86 idiomas. Veja o que é que Deus faz. Um menino criado no campo como eu, agarrado com ovelhas e bodes e vacas e tudo, e campo, enfim. Veja o que é que Deus faz. Ele me colocou nesse patamar. Deus faz o mesmo com você. O que Ele fez por mim, Ele faz por você. Hoje, essa obra está publicada em 86 idiomas, é claro, em inglês, pela Globe University, onde eu sou membro do diretório nas Assembleias de Deus, onde nosso irmão Reis, que falou agora, pregou, é de lá. Então, a Deus toda a glória. Eu publiquei em português, agora há uns 10 anos, um resumo da obra. Um resumo. Eu acredito que você tenha, chamado O Fruto do Espírito. É a análise de Gálatas 5:22 em 800 e poucas páginas. É um versículo só. Gálatas 5:22. Ou seja, se o Espírito habita em nós, se o Espírito habita em nossa igreja, habita, reina, prepondera, prevalece,
de maneira absoluta, o Espírito Santo de maneira irrestrita, incondicional. O resultado é 5:22. Deus me deu graça, a obra é de mais de 800 páginas. Em português, eu publiquei um resumozinho, que não sei se alguém tem aqui, chamado O Fruto do Espírito. Eu acredito que a livraria aqui tenha. Então eu estou contando como é que Deus faz, o Espírito Santo faz. Quando eu devolvi, disse, olha, não vai dar, eu não vou poder cumprir, porque faltam 2 meses. Deus me deu naquela noite o sonho. Eu sabia que era Deus confirmando, e de fato a obra foi publicada. E agora, para a glória de Deus, quando eu estive agora, recentemente na América, eu fui lá no arquivo saber, disse, o seu livro está agora publicado em 87 idiomas. E deve ter alguém aqui no auditório dizendo, então irmão Gilberto deve ter barcos e aviões e motores e palácios e tudo. Escuta o final da história, pode ser útil na prática. Quando o manual foi aprovado, a diretoria chamou-me e disse, irmão Gilberto, tem uma notícia aqui para conversar com o irmão, e o assunto é um pouco, não é sigiloso, mas o assunto é difícil. Pois não, meu irmão, é o seguinte, essa nossa universidade aqui na Europa é um projeto, um trabalho missionário. Ótimo, 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 ótimo. Missionário. E o que é que o irmão quer dizer com isso? Ele disse, é o seguinte, o irmão com sua esposa estariam dispostos, sem ser nada forçado, estariam dispostos a assinar um documento declarando que tanto o irmão, tanto o senhor como sua esposa, e filhos, e descendentes, netos e bisnetos, nunca entrarão na justiça para requerer direitos autorais. E o irmão doaria tudo isso para missões. Eu disse, olha, eu pessoalmente estou pronto. Muito mais Jesus fez por mim. E além disso, Deus cuida de nós. Como de fato, até hoje, Deus não me deixou faltar nada. Eu não sou como você que tem dinheiro aí derramando, sobrando. Você deve ter. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Conclusão. Eu me comuniquei com a esposa. Eu disse, meu irmão, me diga uma coisa. Vocês me autorizam eu ligar o telefone para a esposa, porque eu vou conversar com ela uma meia hora. Mulher, às vezes, não entende a coisa com facilidade. Nesse ponto, negócio de dinheiro. As irmãs me perdoem a franqueza, mas elas são mulheres e sabem. Dinheiro. E naquele tempo, minha esposa não está aqui ainda, não. E eu posso contar. Houve um tempo em nossa vida de casado, eu e ela e eu, que eu era o administrador das finanças. Mas Deus me deu tanto encargo que eu tive que conversar com ela e ela sumiu. E ela, quando era solteira, trabalhou como caixa de supermercado. Caixa, então sabe manusear com aquilo. Eu disse para o diretor, eu tenho que conversar no mínimo uns 30 minutos. Pois não pode usar o telefone à vontade. Naquela noite eu conversei com ela e quando eu estava quase no meio da conversa, ela disse, Gilberto, do meu lado está resolvido. Eu entrego tudo para missões. Tudo para missões. E Deus nunca deixou faltar nada. Agora já tem mais de 18 milhões de exemplares impressos. E a obra do Senhor tem sido abençoada. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu acredito que você tenha. E se você não tiver, eu aconselho a adquirir. E por falar em Bíblia de Estudo, deixa eu tirar uma dúvida dos irmãos. Inclusive os colegas que estão me ouvindo, que não são da Assembleia de Deus, fiquem atentos. Os irmãos aqui que são pentecostais, não tem problema. Mas aqui deve ter irmãos que são de outras denominações. Fique atento, por favor. Ela é chamada de Bíblia de Estudo Pentecostal, não é porque é da Assembleia de Deus. Sabia disso? Não é porque não. A palavra pentecostal ali tem a ver com o Espírito Santo. Por que, irmão Gilberto? A matéria que está apensada ao rodapé, você já viu que no rodapé tem muita matéria doutrinária apensada. Pode ver aquela matéria toda. Sempre gira em torno do Espírito Santo.
sua pessoa, seus dons, enfim, o Espírito Santo. Aí eu pensava que Bíblia de Estudo Pentecostal fosse coisa da Assembleia de Deus negativo. E se fosse, não tinha problema. O que eu estou querendo fazer é tirar dúvida. Ela é chamada pentecostal, não é porque é da Assembleia de Deus, não é porque é de pentecostais, é porque o assunto principal dela é a pessoa do Divino Espírito Santo. Espírito Santo, temos mais algum minuto? Temos ainda 10 minutos, vamos ainda completar algum pormenor aqui. Então, irmãos queridos, eu vou fazer a leitura de assuntos que compõem a bibliologia. Eu disse há pouco que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, contém cerca de 20 áreas principais. É claro que tem mais. De estudo, é claro. E essas 20, algumas delas são teologia bíblica. Mas toda teologia não é bíblica, espere que eu vou explicar. Isso é termo curricular. Toda teologia, é claro que se for sadia é bíblica. Mas espere, esse termo é curricular. O que é teologia bíblica em linguagem de currículo? É eu e você estudar o Santo Livro sem ajuda nenhuma, só com o Espírito Santo. É esse o seu caso? Você que está me ouvindo, está estudando a Bíblia, você e ela e Deus só. Irmão Gilberto, e livros e tudo, ótimo, mas deixa lá num canto. Mas não se esqueça, você para fazer isso tem que ter base. Ou seja, a Bíblia com um principiante não dá. É o seu caso? Me desculpa a pergunta. Uma pessoa para estudar teologia bíblica tem que ter fundamento e experiência, porque é eu e ela e Deus só. Pense nisso. É teologia bíblica. Esse termo é termo curricular, é uma das áreas. Outra área de bibliologia, preparo de esboços. Desculpa a minha franqueza, eu tenho convicção que eu não estou falando aqui para leigos, ou na linguagem eclesial, laicos. Deus me guarde. A minha impressão é que eu estou falando aqui para um grupo de homens e mulheres super cultos. Eu creio que aqui no auditório deve ter dezenas de homens e mulheres que são mestres. Por favor, me entenda. Mas eu lhe pergunto, você sabe fazer esboços bíblicos? Não me responda. A pergunta é íntima. Eu, pela graça de Deus, realizo um seminário de 8 dias através do Brasil sobre o preparo de esboços. Se você quiser no seu estado, me avise. No mínimo 10 meses antes, quem sabe. É uma área que muita gente não quer estudar. Como preparar esboços de estudos e sermões. É um curso de 8 dias, tem dia de estudo, é esse campo aqui. Não me diga que você não usa esboço. Mas, irmão, na escola dominical nós não temos a revista? Temos, mas você não tem que aplicar o esboço para a sua classe? Você tem que preparar um esboçozinho, manuscrito, para a sua classe. É claro que você pode aplicar a revista, eu trabalho com a revista. Preparo. Como preparar esboços? Ah, irmão Gilberto, isso deve ser coisa de meia dúzia. Não. Uma pessoa pode aprender, mas tem que se preparar. Outra área de bibliologia é a Bíblia em língua portuguesa. É a nossa língua. A Bíblia em língua portuguesa. Eu conheço a história, como é que surgiu a Bíblia em português. É uma história miraculosa, irmão, que dá vontade da gente pular de alegria, cair de rosto no chão e rolar de tanta alegria, um milagre. Você conhece a história da Bíblia em língua portuguesa, quando começou e como avançou? Inclusive esse ponto que eu falei na abertura da minha aula de hoje, as 11 principais versões atuais da Bíblia em português. Ah, irmão Gilberto, mas a Bíblia que eu estou lendo, até uma criança entende. Desculpa a minha franqueza, tome cuidado.
Tome cuidado, porque pode não ser versão, pode ser paráfrase, pode ser uma Bíblia parafrástica. Por falar em parafrástica, nunca diga parafrásica. Olha que eu já vi alguém dizer parafrásica. Errado na língua portuguesa, parafrástica. Então tome cuidado. Irmão Gilberto cita um exemplo, não vai dar, o tempo esgotou, mas você deve conhecer. Então esse ponto é muito importante. A Bíblia em língua portuguesa, porque é a minha língua, é a nossa língua, nosso idioma, o vernáculo, a língua portuguesa. Até que ponto você conhece? É um assunto tão edificante que você não para de pular de alegria, até agora, até 2015. Outro ponto de bibliologia: ataques à Bíblia. Você conhece? Ataques dos inimigos contra a Bíblia, no passado, no presente. É uma história miraculosa, irmão. Se não fosse a mão de Deus, a Bíblia tinha desaparecido. Você conhece? É mais uma razão para você e eu levantar as mãos para o céu e adorar a Deus. A Bíblia ter conseguido resistir, e quem morreram foram eles. Eles é que se acabaram. Eles é que se acabaram. Conhece a história de Voltaire, que o nosso irmão mencionou aqui? Lê para você ver. Ele é que se acabou. Inclusive a casa que ele fez brincadeira contra a Bíblia virou um depósito de Bíblia. Bonito para ele, que deve estar no inferno. Terrível, terrível, terrível. Um outro ponto de bibliologia: dificuldades da Bíblia. Eu me lembro que ontem eu cheguei a tratar disso. Parece um assunto negativo, mas, meu irmão, não é negativo. É dificuldade no sentido correto. Só que essas dificuldades são pelo menos de 7 naturezas diferentes. E não há tempo para descer agora os detalhes. Mas na Bíblia, se a Bíblia fosse um livro que eu entendesse tudo assim de improviso, não era a palavra de Deus. É claro, ela é a palavra de Deus. Ela tem pontos difíceis. E nós vamos ler apenas um versículo e encerrar devido ao tempo. Eu não peço desculpa aos irmãos, porque eu não havia que é contingência do congresso, que é curtinho. Quinta noite, sexta, sábado, amanhã, domingo, já encerra na parte da manhã. Mas eu creio, irmão, que você há de concordar comigo que valeu a pena e que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. E os irmãos aqui que estão me ouvindo, homens e mulheres que são dirigentes de eventos em sua área, seu estado, organize eventos como esse. Agora, para a Casa Publicadora ajudar, lembre-se, você tem que contactar a casa no mínimo 10 meses antes. Irmão Gilberto, nós vamos fazer um evento ligado ao ensino, educação, escola dominical, pedimos ajuda à casa e a casa não pôde. Há um regimento interno. O mundo todo, eu não estou aqui defendendo a casa, que desemboca ali dentro. Faça seu pedido de ajuda no mínimo 10 meses antes. Que pedido é esse? Material, pasta, caneta, crachá, não sei o que, apostila. O mundo desemboca ali, mas a casa ajuda, porque o que é a casa? A casa é uma empresa e vive, vamos dizer, à custa das igrejas. São as igrejas que compram e etc. e promovem. 1 Pedro 3, e versículo 15. Aliás, 2 Pedro, depressinha, que o nosso tempo se esgotou e eu preciso despedir os irmãos. 1 Pedro, 2 Pedro, desculpa, 3 e versículo 15. 3 e versículo 15. Segunda Pedro. Veja o versículo 15. É o 15 e o 16, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja a humildade do apóstolo Pedro. Veja agora o 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, por falar em epístola, irmão,
O termo epístola, no original, eu não vou contar que dá muita gargalhada. Isso pode despertar seu interesse, a pegar o texto grego para ver a palavra epístola. No sentido original é o quê? Se eu perguntar aqui o que é epístola, todo mundo sabe que hoje é carta. Carta agora! Mas veja, no sentido original, da gargalhada. Eu creio que muita gente aqui vai procurar ver isso. No sentido atual, o que é uma epístola? Uma carta? Voltando. Falando disto, estou ouvindo aqui o comentário. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Para que ir lá isso? Adianta fazer como diz que o avestruz faz? Dizem que lá na África, o avestruz, quando se vê perseguido, enterra a cabeça na areia para saber se o corpo está coberto. O caçador vem e pega. Adianta querer. A Bíblia está difícil. Há pontos difíceis. Mas, meu irmão, em lugar disso servir de desânimo, que sirva de incentivo para você e eu. Por quê? O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Há pontos difíceis. Então, o tempo esgotou. Eu agradeço aos irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Desculpe a minha correria. Desculpe as explicações interrompidas e curtinhas, enfim. Minha esposa não chegou, mas ela deve estar por aí. Ela disse que vinha para conhecer o pessoal daqui da classe. Por alguma razão ela não pôde vir. Mas eu peço as orações por ela e por mim. E espero, quem sabe, se Jesus tardar, depois do congresso, encontrar os irmãos num outro evento. E se não der num outro evento, quem sabe, Jesus volta logo e a gente se encontra na glória. Para nunca mais haver separação. Querido Pai Celestial, graças te damos por esse 8º congresso. Sabemos, Senhor, que o tempo passa rápido, mas tu sabes fazer milagres, Senhor. Tu pegastes, meu Deus, tu pegastes aquela pequena quantidade de pães e peixes e toda aquela multidão se fartou e ainda houve 12 cestos de material. Faz o mesmo, Senhor, espiritualmente, com os assuntos aqui do congresso, assuntos teus, inclusive esse do preparo de obreiros, homens e mulheres, para aprendizagem, para ensino, Senhor, na tua casa, para pregação na tua casa. Abençoa a continuação do 8º congresso, os trabalhos agora da noite, os trabalhos de amanhã, e depois, Senhor, abençoa também o regresso de todos nós, logo mais, para que sejamos guardados, protegidos, amparados, e que a tua graça, Senhor, seja mais e mais e mais abundante para com cada um de nós. Abençoa também as equipes de trabalho, as equipes de logística, as equipes de apoio, de todo o serviço, de som, de serviço, de assistência, de refeitório, tudo, porque sabemos que todo o congresso depende muito desta área. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vão em paz.